Sejam bem-vindos ao meu canal, telespectador e telespectadora. Pois é, já faz bastante tempo que eu não solto um vídeo nesse canal. Bem, por mais que eu esteja com uma puta preguiça de fazer gameplay, né? Tem alguns vídeos do meu canal onde eu fiz gameplay de jogos de celulares. Bem, uns que deram certo e uns que deram bastante errado. Ao contrário das minhas thumbnails, que misericórdia, só de ver isso aqui já me dá calafrios. Mas enfim, hoje é um vídeo bem diferenciado que eu irei falar de uma coisa que eu sempre queria trazer aqui para o Brasil, que é Sonic.exe Round 2 ou Sonic.exe 2. Antes de começarmos a história, preciso falar algumas coisas. Vamos lá, Sonic.exe 2 foi criado pelo J.C. Teyena lá em 2012, né? Que antes ele estava no Creepypasta Wiki, né? Mas como os ADMs lá do Creepypasta Wiki viram que a história dele é uma merda, decidiram colocar ele lá na Trollpasta, né? Que é um site que só tem Creepypasta horrorosa, tá ligado? Que inclusive essa história, esse Sonic.exe Round 2, ele ficou perdido por mais de 10 anos e ele só foi encontrado esses anos mais recentes. Bem, graças ao Joey Dugboy, que hoje é o novo dono do Sonic.exe. Ou melhor, nas 3 versões canônicas de Sonic.exe, que é o X 2011, X 2017 e Xenophanes e o Lord X. Bem, onde ele literalmente ele explicou narrando a história, né? Onde literalmente mostra um X 2011 segurando uma furadeira, que eu irei falar neste exato momento. Ai, meu Deus. Vamos ao que interessa. E outra, se você quer saber o que esse arregaçado fez, eu vou deixar os 2 vídeos do Rian Venceslau aparecendo na tela para vocês saberem o que esse arregaçado fez ao longo desses anos. Bem, vamos lá, vamos ao que interessa, ao Sonic.exe. Durante os eventos da primeira creepypasta de Sonic.exe, uma garota desconhecida e genérica chamada Crystal havia ido no funeral do Tom, que é o protagonista da primeira creepypasta, né, para se despedir dele. E sim, nessa história, o Tom, o protagonista da primeira creepypasta, é declarado morto. Sim, ele faleceu, ele foi de Vasco. Mas continuando ao que interessa. Depois de sair do funeral do garoto, ela acaba indo na casa dos pais do falecido Tom, ajudando eles a doar todas as coisas do falecido filho para alguma creche, algo do tipo e tal. Só que enquanto ela estava ajudando os pais do falecido Tom, ela acaba encontrando um CD escrito Sonic.exe, que eu acho muito bem que vocês já sabem o que vai acontecer. Quando ela descobre o CD, ela acaba chegando nos pais do falecido garoto, perguntando se ela podia ficar com o CD, que ela também era uma fã fanática por Sonic, e os pais do garoto, sem pensar uma ou duas ou três vezes, acaba dando o CD para ela. O que ela não sabia é que tinha a porra de uma entidade dentro da porra do CD que matou o pobre garoto. Depois disso, ela acaba indo para sua casa para colocar o CD no computador para poder jogar o jogo, né? O jogo do Sonic que ela queria jogar. Né? Depois, quando o jogo abriu, apareceu a tela de abertura do Sonic. Aí nada demais. Só que depois de algum tempo, isso apareceu. O ouriço encapetado de frente olhando para ela. Assim, quando viu essa cena estranha, ela acaba dando de cara com a tela de seleção de personagens e... Calma. Silver the Hedgehog, Blaze the Cat e Mighty the Armadillo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada aqui nessa porra.
Para quem não entendeu, eu estou me referindo a Sally. Desgraçado! Estou referindo a Sally.exe, que é basicamente a suposta continuação do fangame Sonic.exe, feito pelo My5The Crimson, que é o criador da fangame. Que eu nem preciso falar que é um jogo asqueroso e cópia de outras versões de Sonic.exe. O único que eu lembro de cabeça é que, sabe a parte da Amy, onde ela entra no anelzão gigante? Então, ele é literalmente uma cópia da parte do vídeo da creepypasta Sonic Chinelim, tá ligado? Ele é literalmente uma cópia descarada. Eu vou até colocar as imagens na tela para vocês prestarem muito bem atenção, porque misericórdia, que cópia porca, né? Que eu nem preciso falar. Apesar desse jogo ser uma porcaria, bem, por ter literalmente dado atenção pra Amy e Cream.exe, que eu nem preciso falar que a Amy parece a porra de uma boneca de pano e a Cream, né, toda fodida por ter caído de cara nos espinhos, mas essa porra dessa imagem da Sally com os olhos costurados, eu nem preciso falar que se tornou uma marca registrada. Nem preciso falar que se tornou uma marca registrada ao ponto de vir uma outra versão, a Sally Out. Enfim, continuando ao que interessa. Quando a tela de seleção de personagens apareceu, ela acaba escolhendo o primeiro personagem, Silver the Hedgehog, para ser jogável, né, que ela acaba escolhendo ele primeiro. Assim, quando ela escolhe, selecionando ele, ela acaba entrando num mundo escrito Trapped, ou traduzido para o português, encurralado, que é literalmente uma Green Zone escura, vazia, sem nenhum mob, né? E o Silver, ele acabou andando muito, até chegar ao Sonic, sendo que não é o Sonic, o verdadeiro, o original, não, e sim X 2011, parado, esperando por ele. Assim, quando o Silver chega no X, a tela fica preta e aparece a seguinte coisa: Estou muito feliz em poder brincar com você. Aparece um chiado e depois aparece o Silver e o X. Só que se você olhar pra cara do Silver, dá pra ver que, né, a cara dele já diz tudo. Fudeu de vez! E o X com um sorriso extremamente macabro olhando pro Silver, querendo matar ele neste exato momento. Depois aparece outro chiado onde o próprio X fala a seguinte coisa pra nós: Que tal eu te dar uma vantagem? Depois de um tempo, X começa a perseguir o Silver, dando aquela famosa risada do Kefka com aquela música maldita de afogamento que deixa você extremamente agoniado, né? Mas, infelizmente, o Silver teve um azar enorme e um destino horrível, que é a morte. Depois de ter matado o Silver, o próprio X, ele diz a seguinte coisa: Eu realmente não tinha nada contra Silver, exceto o quão burro ele é claro. Quer tentar de novo? Depois disso, a gente acaba indo na tela de seleção de personagens e, para nossa surpresa, sim, o ouriço telecinético morto, todo fudido diante dos nossos olhos. A nossa protagonista Cristal acabou tomando um puta de um susto ao ver o Silver todo ferrado daquele jeito, mas isso não abalou tanto ela que ela decidiu continuar a jogar o jogo, e ela foi com a Blaze the Cat, a melhor amiga de Silver. Selecionando a Blaze, ela acaba indo num mundo escrito Empty, ou traduzido para o português, vazio ou vazia, já que a gente está jogando com uma personagem que é uma garota. A gente acaba entrando no mundo e é nada mais e nada menos que uma Cassino Night, só que uma Cassino Night extremamente escura, extremamente abandonada e extremamente sinistra para um cacete. Controlamos a Blaze e a gente tem que andar pela Cassino Night, só que temos que tomar muito cuidado com diversas coisas na Cassino Night abandonada, como inimigos, obstáculos, elevadores, armadilhas e etc. E também tem a droga dessa... Que porra é essa aqui?
que é literalmente o X 2011 olhando para nós, bem no estilo Sonic.omt. Isso ela acaba correndo por conta da música de perseguição, coisa que eu deveria ter citado neste exato momento, e ela acaba tropeçando. Só que, para nossa surpresa, apareceu ele, X 2011. Depois disso, a tela fica preta novamente, até que o X diz a seguinte coisa para nós. Eu não sei se você é desajeitada ou apenas estúpida. Talvez as duas coisas. Depois dessa, ele acaba rindo da nossa cara, ao ponto da protagonista, a Cristal, dizer: "Mas que porra é essa? O jogo apenas me insultou, de graça." Depois somos redirecionados a uma sala cheia de espelhos, que só de ver essa sala já é uma clara referência ao Yourself. Depois de um tempo, X ele aparece, só que dentro dos espelhos, e a Blaze acaba vendo ele e decidiu quebrar todos os espelhos onde ele aparece, e ela acaba quebrando tantos, mas tantos espelhos, que ela acaba ficando extremamente cansada. Depois de ter quebrado tantos espelhos com o reflexo do X, o próprio aparece na frente dela, onde ele diz a seguinte coisa: Nunca me canso de fazer o que faço de melhor. Depois ele acaba desaparecendo, deixando a Blaze sozinha. Só que você acha que não vai acontecer nada com ela. Aí que você se engana. Aparece um chiado e o X ele diz a seguinte coisa: Na verdade, você quer saber de algo hilário? Aparece de frente na cara dela um sorriso macabro, feitos de cacos de vidro, feitos pelos espelhos que ela acabou quebrando. E antes dos vidros irem para cima dela, X ele acaba dizendo: Na verdade, isso me mantém acordado à noite, fazendo o que eu faço de melhor. Os cacos de vidro acabaram indo na direção dela, a matando na hora, podendo até ouvir o seu grito, que foi tão alto que foi capaz dos ouvidos da nossa protagonista começarem a doer, do quão alto que o grito da Blaze foi. E nisso a gente vai na tela de seleção de personagens e aparece a Blaze, toda ferrada, cheio de cacos de vidro em seu corpo, pelo estrago que o X acabou fazendo nela. Que esse aqui foi o mais pesado, na minha opinião. Ao invés da nossa protagonista ter desligado o computador por ter visto dois personagens extremamente ferrados, não. Ela continuou a jogar o jogo, sobrando só a Sally, a única personagem disponível pra gente jogar, já que como o Silver e a Blaze foram extremamente obliterados pelo X, só sobrou a Sally sendo jogável. Selecionando ela, aparece uma estática vermelha e uma tela preta, onde o X acaba dizendo: Eu vou pegar leve com essa, seu cachorro sortudo. Ele acaba rindo na nossa cara e somos redirecionados ao mundo escrito Madness, ou traduzido para o português, Loucura, de Mario Madness. Entrando no mundo, a gente dá de cara com... sei lá que porra de lugar é isso aqui, parece, sei lá, um inferno esquisito pra caralho. Controlamos a Sally e a gente acaba correndo e pulando em diversas plataformas nesse inferno estranho. Até que a Cristal, ela sem querer, acaba dando um pulo extremamente longo, fazendo com que a Sally caísse em um abismo. Ela acaba ficando de queixo caído ao ver que a Sally acabou caindo, e depois de um tempo, a tela acaba travando. Aparece um chiado vermelho, fazendo com que a protagonista se assustasse e quase caísse da cadeira, até que uma mensagem do X aparece e diz: Você parece um pouco pra baixo. Por que não tem uma pausa enquanto pode? Sim, o X estava falando com ela, ao ponto dela ficar surpresa, ao ponto dela dizer: "Mas que porra é essa?" E aí acaba aparecendo... Tá bom, agora deu uma pequena brochada aqui agora. Bem, eu vou resumir essa parte aqui para alguns. Bem, vamos lá. A Sally acaba entrando em contato com a nossa protagonista, né, pedindo a nossa ajuda. E a protagonista se perguntando por que ela quer a nossa ajuda. E simples, porque ele quer sair. E quem? X. E ela, sem entender nada por que ele quer sair.
apenas jogando um jogo que ela irá explicar, e ela acaba saindo, né, da porra do grupo. Já dá pra ver que a parada já tá indo de mal a pior. Depois dessa conversa estranha com a Sally, ela acaba voltando para o computador e ela acaba entrando em uma fase escrito out, ou traduzido para o português, saia. Entrando na fase, ela é bem estranha e sinistra, com o cenário extremamente escuro e os obstáculos parecendo um prego, só que na verdade é um chão extremamente bugado. E ela acaba andando, andando e andando até chegar no final onde o X aparece. E já sabe o que aconteceu com ela. Antes de matar a Sally, o próprio X acaba dizendo: Já descobriu? ele acaba rindo da nossa cara e somos redirecionados à tela de seleção de personagens, onde aparece a Sally, só que a Sally tá com um sorriso macabro e com os olhos costurados. E falando sério, só de ver essa Sally assim, dá pra ver que o Joey literalmente se baseou muito naquela arte clássica da Sally com os olhos costurados que traumatizou muita gente quando era criança. E Joey, na moral, tá de parabéns. Tu tá muito de parabéns, Joey, não é nem meme. Depois de ver a Sally nesse estado deplorável, a própria Sally acaba entrando em contato com a Crystal, que eu vou resumir essa parte de novo, tá bom? A conversa se inicia e as duas acabam conversando novamente. A Sally pergunta pra ela se ela viu o que o X fez com ela, e a própria Crystal acaba respondendo que isso deve ter doído muito. E a própria Sally diz: não foi pior que ele fez, você deveria ter visto o que ele fez com o Tails. Pra quem se lembra do Sonic.exe Remake e na história original, sabe muito bem o que ele fez com o coitadinho. A Crystal pergunta pra Sally o porquê que o X está fazendo isso, e ela responde porque ele está entediado e porque ele está preso já faz muito tempo. A Crystal acaba respondendo: não deveria ser por tédio que ele poderia fazer uma coisa dessas com você. E a Sally acaba respondendo: ele disse que ele ia parar de machucar pessoas caso ele conseguisse sair. E a nossa protagonista começa a desconfiar e ela acaba dizendo a seguinte coisa, como se realmente devesse acreditar nisso. A Sally responde: você prefere ele continuar machucando você? E a Crystal responde: ele não fez nada comigo. A Sally ainda diz: ainda não. E ela: o quê? É melhor você se decidir em breve. Ele odeia esperar. E a Sally sai da conversa. Depois dessa conversa estranha com a Sally, ela literalmente fez a melhor coisa que ela fez na sua vida, que é desligar o computador e ir para sua cama tentar dormir para esfriar um pouco a cabeça. O que ela não sabia é que ela ia ter um pesadelo. Nesse pesadelo, a Crystal acaba acordando, só que ela está sentada, amarrada em um lugar extremamente estranho. E quando ela acaba olhando para vários lados desse pesadelo, aparece dois olhos vermelhos no escuro e surge ele, Sonic.exe, ou seu nome verdadeiro, X, de frente para ela de uma maneira extremamente sinistra, rindo de uma maneira extremamente macabra em um mundo extremamente realista e distorcido. Com um sorriso macabro, com olhos negros e sangrando, segurando uma furadeira bem próximo à sua cabeça, X acaba dizendo a seguinte coisa para Crystal: Você realmente vai decidir me ajudar em breve, Cristal. Depois de dizer isso, ele acaba ligando a furadeira para deixar ela ainda mais arrepiada, para deixar ela mais com medo, mas ele acaba desligando e ele acaba dizendo: O que posso colocar na cabeça das pessoas para que elas ficam impacientes? ele liga a furadeira e vocês já sabem o que ele acabou fazendo com a nossa protagonista. Com a furadeira, ele acaba arrancando a parte superior da cabeça da nossa protagonista, deixando o seu cérebro exposto, ao ponto dela começar a se desesperar e começar a gritar de medo. Apesar de ser um pesadelo, parecia muito real. Parecia muito real que ela estava vendo o ouriço diante de seus olhos.
e o próprio X literalmente começa a fazer uma das coisas que iria fazer a garota acordar desse pesadelo, que é arrancando o seu cérebro pouco a pouco. E antes de arrancar, ele acaba dizendo a seguinte coisa. Não me deixe esperando. E ele acaba puxando, fazendo com que a garota acordasse na hora desse pesadelo. Depois de acordar desse pesadelo aterrorizada, ela acaba voltando a dormir para amanhã de manhã conversar com a Sally sobre isso. O dia acaba amanhecendo e a Crystal vai para o computador até que aparecem as mensagens da Sally. Crystal acaba pedindo algumas informações para Sally, já que ela não sabe como fazer um personagem sair do jogo, ou melhor, uma entidade de matéria. E Sally acaba respondendo, se você pode entrar, você pode sair. A garota não entende nada o que ela disse e decide não fazer. Porém, a Sally acaba dizendo a seguinte coisa. E se você acabar tendo o mesmo destino que Tom e Kyle? Deixando a garota muito mais confusa, pedindo uma resposta da Sally, porém ela sai da conversa. Eu vou apenas resumir essa parte. É a Sally querendo nos ajudar, né, dar uma pequena ajudinha pra nós, mas tem um plot twist. E é um plot twist bem merda. Depois de pensar, Crystal tem uma ideia. Ela pede ajuda a seu pai, que tem um amigo que entende de computadores, e deu algumas coisas que podiam servir para hackear o jogo, para tirar X de lá. Depois de horas e horas, ela conseguiu hackear o jogo e as informações, fazendo com que X acabe saindo do jogo, levando ele para a internet para que ele possa parar de infernizar a garota. Depois de um tempo, ela volta a falar com a Sally e a Crystal questiona ela se ele de fato havia cumprido a promessa, que é nada mais e nada menos que o X sair do jogo, e ela responde que sim, ele de fato iria deixar ela em paz, porém, só que sem vida. Então, lembra quando eu disse que iria ter um plot twist merda? Então, é esse aqui. A Sally é a porra de uma X9 mentirosa. É, isso mesmo. Todo esse tempo ela estava mentindo para a nossa protagonista, ela nunca sequer foi boa, ela só estava fazendo isso porque X já estava de saco cheio de arrastar as almas das pessoas para dentro do jogo. Ou seja, todo esse tempo, X e Sally estavam manipulando a garota todo esse tempo, e por conta dessa forte manipulação, ela conseguiu fazer com que X saísse do jogo e fosse para a internet, para espalhar mais esse caos, graças à forte manipulação que a Crystal sofreu, já que como ela conseguiu fazer com que X saísse do jogo e fosse para a internet, meu irmão, é óbvio que o caos já ia estar feito, já que ele não está mais entediado, e ainda por cima, essa filha da puta da Sally ainda tira onda com a nossa cara e deixa a conversa. Depois de perceber a merda que acabou fazendo, a garota começa a ficar paranoica e começa a falar que Sonic é o capeta, o satanás, diabo, coisa ruim, Beelzebub e os caralho a quatro. E a história, ela termina bem aí. Ai, que porra de história foi essa que eu acabei de ler aqui nessa porra? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que vai ter alguém se perguntando, tá, mas eu tenho uma pergunta. Será que JC Teiana de fato deu uma leve melhorada na história? Meu chapa, meu chapinha, eu vou te dizer uma única coisa. Não! Meu irmão, essa história, ela é extremamente horrorosa, ela é horrível e ela conseguiu ser mais merda que a primeira creepypasta e mostra perfeitamente que JC Teiana já tava com sintomas que sua criatividade tinha ido pra casa da desgraça. E ainda por cima, a história ainda tá incompleta. Sim, isso mesmo. Sabe a parte onde eu disse que tem o Silver, a Blaze, a Sally, o Might e a Amy? Então, o Silver, a Blaze e a Sally acabam morrendo, mas o Might e a Amy não. No vídeo do Joey, onde ele conta e narra a história, ele respondeu alguns comentários. E um gringo comentou, tipo, sobre a parte do Might e da Amy, e pra minha surpresa, o Joey responde. A história, ela termina aí mesmo. E não explica nada o que aconteceu com o Might e a Amy. Ela literalmente termina nem mais e nem menos. Bem, lá na gringa, muitos gringos falam que a história tá 50%.
Olha, eu não acho isso não. Pra mim, a história tá entre 60 a 70% completa. Ou melhor, incompleta para começo de história. Bem, mas eu acho que eu sei. Ou melhor, uma teoria que possa fazer sentido para alguns. No vídeo do Rian Venceslau, onde ele fala sobre o JC Hiena, ele acaba citando a parte onde a creepypasta do Sonic.exe estava no creepypasta.org, certo? Só que como os ADMs de lá viram que a creepypasta dele era uma merda, eles decidiram tirar, já que o cara é a porra de um babaca egocêntrico chorão pra caralho. Bem, e o cara não ligou nem um pouco para as críticas, né, e ele acabou criando o Sonic.exe2, que é a história que eu acabei de contar. E também, sabe a parte desse final asqueroso onde o Sonic.exe vai para a internet? Então, é muito provável que o cara deve ter ficado extremamente cansado e deixou a história assim mesmo e foi dormir. E é muito provável que, sei lá, algum parente dele, um irmão dele deve ter ido lá no quarto dele, soltou a história quase incompleta para algum site de creepypasta por aí e ficou desse jeito. E é muito provável em os ADMs de algum site de creepypasta, como, sei lá, creepypasta.org, deve ter visto que o cara soltou a história do Sonic.exe2 e aí pra deixar o JC putaço, eles colocaram na trollpasta e deixaram o maluco extremamente puto de raiva. E eu acho que deve ser por isso que ele deve ter se desanimado e deixou a história desse jeito. Bom, isso é só uma teoria, tá? Isso é só uma teoria, tá bom? Bom, lá na gringa eu vi alguns gringos chamando o Sonic.exe dessa história aqui de Lobotomy Dory XC, ou traduzido para o português lobotomia.exe. Mas como a gente está falando do X 2011, que para muitos é o Sonic.exe original, eu vou dar um nome para ele, que é Lobotomy X. E eu achei um nome extremamente interessante pra mim, tá bom? Eu achei interessante pra mim. E outra, eu sei que essa parte aqui vai ser bem aleatória, mas eu preciso falar alguma coisa que tem alguns mulas da comunidade de FNF e XZ que fica confundindo o X 2011 com o Xenophanes, então eu irei falar aqui neste exato momento. E isso também vale a mesma coisa para o Mario.exe Crash e o Super Horror Mario, tá bom? Vamos ao que interessa, vamos lá. Bom, Crash, Mario.exe e X 2011 são considerados os originais? Sim, os OGs, os verdadeiros. Os verdadeiros Mario e Sonic.exe são os amigos que fizemos no caminho. E o Xenophanes e o Super Horror Mario, ou melhor, M ou Ultra M, são considerados versões alternativas. Ou seja, os quatro são diferentes, tá bom? E antes que vocês perguntem, por que eu falei isso em um momento tão aleatório? Simples, para que nenhum jegue ficar confundindo o X 2011 com o Xenophanes, porque tem muita gente que confunde os dois, não só eles, como o Cool Rash Mario.exe e o Horror Mario, tá bom? Finalmente, já chegamos no finalzinho do vídeo. Aleluia, filho! Vai por mim, esse vídeo aqui foi gigantesco para um caralho. Eu deveria ter esperado o Tails Landman a fazer um vídeo sobre isso? Sim, eu queria muito esperar ele fazer um vídeo sobre isso. Mas eu tive que trazer ele o mais rápido possível porque, na moral, eu fiquei surpreso ao descobrir que Sonic.exe tinha uma continuação, feito pelo JC Hiena numa época que ele era o dono. Mas como o personagem está nas mãos do Joey Dugboy, que é o dono do Sonic PC Port, do Sonic.exe Remake, ele até que poderia fazer um jogo baseado nessa história, só que colocando o Might e a Amy para ser jogáveis e se ferrarem na mão do X. Eu quero agradecer ao AlexGamer07, que foi o gringo que me inspirou a fazer esse vídeo. Muitas graças, Alex, muitas graças mesmo. E ao Joey Dugboy, que é o criador do Lord X, por ter contado a história. Thank you very much, Joey. Ao Tails Landman, que é um canal que eu não perco quase nada no canal dele, que inclusive na próxima semana eu vou maratonar alguns vídeos dele, né, e também foi inspiração para fazer esse vídeo. Já do meu carinha, coisa que eu deveria ter falado isso no começo do vídeo, eu me inspirei muito no estilo de arte da Brubis para fazer o meu carinha, tá, e é só isso mesmo. Inclusive pro próximo vídeo eu irei falar dessa maravilha aqui. E a meta de views vai ser 69k. É, isso mesmo. Mas eu acho que isso nunca vai acontecer, porque eu sou um Zé Ninguém aqui nessa plataforma e vocês não são doentes de fazer isso comigo, né?
né? Enfim, dê like, se inscreva no canal, compartilha para os amigos e tchau!